Então, podemos ou não podemos? Já Sim. podemos, já está gravando. Deixa eu fechar aqui. Então, hoje nós vamos tratar de um assunto que, claro, vem desde os gregos. A gente sabe que estudamos a eudaimonia, né? Lá nos gregos. É importante pensar de que modo a felicidade, a beatitude, como se diz em latim também, de que maneira ela foi posta pela tradição, de que maneira ela nos chega até o nosso presente e de que maneira também estamos sendo como que envolvidos por sentidos vários, nem sempre autênticos ou coerentes em si, para que venhamos a reputar essa felicidade como um movimento legítimo por onde o sujeito alcance em profundidade, em efetividade, os seus sentidos mais profundos e autônomos dessa mesma experiência. A gente sabe também, a gente estuda, né, em filosofia, mas eu gosto também de pensar isso em literatura. Temos um parnasiano chamado Vicente de Carvalho, né, já que a Eliana me estimula a lembrar do Casimiro de Abreu, um parnasiano chamado Vicente de Carvalho. Eliane, ele escreveu um soneto chamado Velho Tema. Já ouviu falar do Velho Tema, do Vicente de Carvalho? Que trata exatamente da felicidade. Ou seja, de que maneira a gente pensa a felicidade ou esteja em busca dela, né? Ele diz lá, só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa, embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Então, eu acho que seja isso muito importante de se pensar, de que modo a felicidade pode ser acessível ou não por nós outros, e aonde temos projetado os nossos ideais, os nossos desejos, as nossas ânsias e expectativas, e ao mesmo tempo de que maneira nós temos visibilizado a felicidade como uma presença também no nosso modo, no nosso movimento de ser e de estar no mundo. Então, é importante entender por onde essa felicidade se exequibiliza, de que maneira ela pode ser factível mesmo enquanto experiência de uma plenitude pretendida, né? Todos nós aqui nos mobilizamos nessa expectativa da tal felicidade. Alguns dizem que felicidade pode ser uma questão de sorte, né? A gente pode discutir isso. Outros pensam que felicidade é, né, estar locupletado de dinheiro. Alguns pensam a felicidade enquanto reconhecimento, sucesso, fama. Outros igualmente pensam a felicidade na tradução de um corpo bem delineado e perfeito, né? São as várias ideias, sentidos e noções que a felicidade vai se conformando, né? Vai se configurando segundo os nossos horizontes de apreciação, nossos horizontes de valor. Alguns pensam que a felicidade seja uma existência tranquila e sem sobressaltos, né? Será que é isso? A felicidade é uma existência tranquila e sem sobressaltos? Há quem pense a felicidade como uma vida agitada, cheia de aventuras, também, olha, um outro modo. Há quem pense a felicidade, por exemplo, vinculada à ideia de posse dos bens materiais, ao status, à riqueza, ao poder, né? Há quem esteja pensando a felicidade vinculadíssima
a experiência dos prazeres sensoriais. Tudo bem, gente? Dos prazeres corpóreos, como uma noção também superlativa de felicidade. Há quem vincule a felicidade a um anelo, a paixão ou a vivência de um amor. Tudo bem? O que a gente tem com base nisso? A gente tem nisso uma ideia bastante diversa, amplificada, né? E vários de nós estamos como que pautados por essas noções várias, no sentido mesmo de condução do nosso próprio modo de ser, agir, quanto de estar no mundo. Então é muito interessante se pensar, né, o quanto que ela esteja aí posta, né. Agora, não obstante essas noções, né, em geral noções particulares, noções pessoais sobre a felicidade, há quem se dedique a estudar essas noções todas com algum grau de comprometimento, com algum grau de maturidade, de profundidade mesmo. E eu penso que seja o caso da filosofia. A filosofia tem feito muito por aí, né. Aliás, a filosofia foi quem, né, foi o ramo do conhecimento que primeiro se debruçou sobre um tema tão caro, né. Então a felicidade, de um modo geral, mas num sentido mais amplificado, pode ser tomado como um ideal buscado por todos nós seres humanos, né. No geral, muitos de nós pautamos a nossa própria existência pela procura mesma da felicidade, né. E sem a garantia do encontro, igualmente. Há quem proponha de se pensar isso, a garantia do encontro. Então, sendo um horizonte no enfoque dos vários filósofos, né, igualmente poetas, igualmente as várias músicas, né, em que a felicidade é posta como um tema, eu vou, obviamente, tentar encaminhar a nossa reflexão para uma felicidade filosófica, ou seja, vamos refletir pelo prisma da filosofia, é claro, a gente espera que seja assim, né, num núcleo de filosofia, vamos pensar e resgatar o termo naquela tradição mais longínqua e nela tentar chegar até o nosso tempo presente, né, de que maneira essa felicidade está posta no tempo. No tempo, é claro, a gente já viu, eu já falei há pouco que a palavra eudaimonia é a palavra que se refere à noção mesma de felicidade. Então, em grego, felicidade é eudaimonia, tudo bem? Pelos gregos, o que a gente tende a perceber, né? O eudaimonismo, ou o eudemonismo, depende de quem traduza isso, lá na antiguidade grega, é tida como um fundamento da vida ética, é um fundamento da vida ética. E assim sendo, eh eh, diz respeito ao quê? Diz respeito ao comportamento por onde nos conduzimos na direção de uma existência feliz, ou seja, os lineamentos, a condução por onde tornamos factível, exequível a própria noção de uma vida feliz. Temos um filósofo francês chamado André Comte Sponville, em que ele acredita que o grande papel da filosofia é exatamente esse, o de levar o ser humano, por meio tanto do discurso quanto do raciocínio, para esse lugar de felicidade, para essa vida feliz, né. Só que ele vai criticar a noção comum de esperança de felicidade. No geral, nós aqui nos pautamos por uma esperança de felicidade. Ele acredita que essa expressão esperança de felicidade, ela seja um tanto problemática, tudo bem? Por quê? Esperança, segundo ele, reflete ainda uma atitude de conformismo e de não ação. Esperar é se colocar de um modo um tanto passivo para um encontro sem que você faça muito na direção da coisa, tudo bem? Ou no caso da felicidade.
Então, é interessante a gente entender, né, tanto pelo discurso quanto pelo raciocínio, de que maneira a felicidade pode, né, ser um horizonte possível, plausível, né, acessível a todo e qualquer ser humano que por ela aspire, né? De qualquer modo, no geral, durante um bom tempo e talvez ainda hoje, a felicidade esteja vinculada ao que se entende por desejos pessoais, né? Cada qual aqui tem os seus desejos particulares e no atendimento desses desejos enxergaríamos né, uma via de satisfação interior ou de plenitude que ensejaria a noção mesma do que seja felicidade num termo. E se eu pensar como satisfação de desejos pessoais, a felicidade está ainda atrelada a uma perspectiva um tanto quanto hedonista. O hedonismo é a procura pelo prazer. Tudo bem, gente? O hedonismo é uma pauta de satisfação pelas vias do prazer. Mas, de qualquer modo, vamos falar disso, depois vamos entender de que modo o Epicuro também ele é mal pensado ou mal traduzido nessa perspectivação. É importante entender que a felicidade tem que ser marcada, tem que ser considerada como uma condição humana, né? No nosso modo de ser e estar no mundo. Então, isso é muito importante. Um dos primeiros filósofos a tratar disso, que eu penso com uma desenvoltura desejável, tenha sido o Platão. Vocês se lembram, né? O Platão já nos falava a esse respeito. O Platão dizia que não se deve confundir a felicidade com o prazer. Ó, ele já começa problematizando essa noção. Por quê? O prazer, na sua perspectiva, está atrelado a algo passageiro e fugaz. Algo passageiro, algo transitório, algo fugaz. E para ele, feliz tem que ser o quê? Tem que ser um indivíduo, desde que esse indivíduo seja virtuoso. Feliz é a condição de um indivíduo virtuoso. É aquele que pauta a sua existência por uma via justa e autêntica. Ó, segundo Platão, ser feliz só é plausível e possível para indivíduos ou para o indivíduo virtuoso. E indivíduo virtuoso ele entende aquele que vive uma existência justa, uma existência autêntica. Que quer dizer isso? Em harmonia consigo mesmo, quanto em harmonia com os outros, né? Essa noção que está dada lá no Platão, parece-nos que ela era também muito corrente entre os gregos da época. Então você vai enxergar algo muito próximo disso, por exemplo, também no Aristóteles, por exemplo, também nos estoicos, né? Então, essa ideia de felicidade intrinsecamente ligada à noção mesma de virtude. Tudo bem, gente? E essa noção de felicidade vinculada a uma noção mesma de virtude quer dizer que a felicidade não pode ser atrelada a um movimento egocêntrico. É um modo de se estar bem consigo mesmo, quanto um modo de se estar bem com os outros. Tudo bem? Então, essa é uma noção importante. Tá claro? Por isso que o Aristóteles vai dizer que a felicidade é um resultado de um saber viver. Um saber viver. O Pierre Hadot, que nos fala sobre modos de vida, né, entre os gregos, a noção mesma de uma sapiência, de uma sabedoria vinculada a um saber viver, a um modo de vida, a uma maneira como o sujeito se conduz na existência. Tudo bem, gente? Aquele livrinho do Pierre Hadot, não sei se já viram. Eu tenho aqui na minha estante, mas está lá no fundo, não vou me atrever a buscar, mas tudo bem? Então é importante. O Aristóteles fala, pensando o saber viver. Assim sendo, a vida
a condição mesma de felicidade é assunto daquilo que a gente entende por ética. Tudo bem? Aquilo que a gente entende por ética. É claro que a virtude, segundo Aristóteles, é a vida na mesotéis, ou seja, no equilíbrio, na moderação, na prudência. Todo mundo aqui já leu a Ética Nicômaco do Aristóteles, tudo bem? Ele está propondo o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, a prudência, a moderação. Mas é importante entender, né, que essa noção que está corrente entre os gregos, né, o Platão, o Aristóteles, os estoicos também vão desenvolver isso, vincula a felicidade, pelo menos entre esses antigos gregos, aquilo que eles entendem por vida justa. Vida justa. O que vem a ser vida justa? É uma expressão importante para os gregos. O que é uma vida justa? Uma vida justa é aquela que está em harmonia, né, em que existe harmonia entre o ser interior de cada um e as necessidades da vida exterior, ou seja, o modo como o sujeito se relaciona com o seu entorno, o modo como o sujeito se relaciona consigo mesmo, quanto o modo como ele se relaciona com o seu entorno. E se ele conseguir estabelecer nessas vias de relação aquilo que se entende por harmonia, harmonia entre o ser interior e as necessidades da vida exterior, ele alcança essa justa medida, essa vida justa. Tudo bem? Os gregos vão tomar isso como uma maturação de reflexão contínua, tudo bem? E por isso eles vão enxergar que para se alcançar esse estatuto, essa condição de vida ou de modo de vida, ela só é plausível, factível para aquele que cultiva a sabedoria. Tudo bem? Então, é a condição natural do sábio, do filósofo, para a qual a felicidade é o quê? É fruto do prazer trazido pela reflexão. É o prazer promovido pela reflexão, que deve ultrapassar qualquer contentamento fugaz, qualquer um. Tudo bem? Então, não é uma busca de prazeres vulgares, segundo a concepção desses gregos. Felicidade não é uma busca de atendimento do nosso imediatismo com vias aos prazeres vulgares, efêmeros, né? Ele está pensando outra coisa, eles estão pensando outras coisas. Então, nessa concepção, a felicidade provém do quê? Provém dessa vida justa, que não pode ser confundida com prazeres fortuitos, sensações ainda que agradáveis, mas transitórias. Tudo bem? Sensações fugidias, frágeis, que são condições passageiras. Tudo bem? A felicidade, portanto, deve ser pensada ou considerada como derivada das potencialidades, aquele que a gente chama de virtus. Tudo bem? Não, a virtude, as virtudes. As virtudes, e elas devem ultrapassar tanto as potencialidades quanto as virtudes, as incertezas e as adversidades. Quando ela conseguir ultrapassar as incertezas e as adversidades, ela alcança essa condição desejável de uma experiência ou de uma vivência mais duradoura e profunda, que no caso deles tende a ser considerada como uma experiência mais autêntica. Tudo bem? Uma felicidade é uma vida justa que esteja para além dos aspectos de um prazer imediato, fugidio, efêmero, transitório, e a felicidade como motivação para o desenvolvimento das nossas potencialidades e virtudes faz com que nós alcancemos um status, uma condição para além das incertezas e adversidades, e, portanto, um lugar de permanência por onde o sujeito vivencia de um modo efetivo a sua plenitude. É bonita a palavra plenitude, tudo bem? Então, é um estado de profundo júbilo, mas, ao mesmo tempo, um estado de prazer, que não tem que ser tomado ou confundido com um aspecto fugidio e momentâneo, tudo bem?
como uma espécie de alegria, um sentimento de satisfação e contentamento que gera algum momento de expansão e de movimento, a felicidade não pode ser confundida como um sentimento de prazer ou bem-estar qualquer, segundo esses gregos antigos, né? Não pode depender unilateralmente de uma causa externa direta que faz com que o sujeito seja como que cooptado pela experiência da exterioridade. Tudo bem? Então, é muito interessante se pensar a felicidade por aí, né? Alguns propõem, o Nietzsche vai dizer depois, né? O Nietzsche vai dizer muito tempo depois, lá no final do 19, que a alegria é um simples prazer de estar vivo, né? É o simples prazer de estar vivo, sem que haja qualquer causa externa imediata. Outros vão dizer diferente. Por exemplo, o Bergson vai dizer que a alegria é capaz de produzir calor ou uma luz que conecta a nossa consciência ao futuro. Lembra que ele é o filósofo da adoração? Hein, gente? Quando nos conecta a consciência ao futuro. E a partir disso torna a nossa ação mais espontânea. Há quem enxergue na alegria, por exemplo, um Kierkegaard, um Heidegger, né? Como uma alegria como oposto à angústia, né? Essa situação de passividade que o sujeito está como que sentindo uma experiência de opressão interior que o imobiliza, que o engessa, que o paralisa. A alegria tem o seu momento avesso a esse, é um momento de expansão. Por isso que a alegria é um tema importante para a gente pensar, né? O Spinoza a gente já viu, a gente sabe que o Spinoza tem uma consideração bastante interessante sobre a alegria. Para o Spinoza, a alegria é o avesso da tristeza, é o oposto da tristeza, né? Então, para o Spinoza, a alegria é a nossa potência de vida, é um estado positivo de potencialização da vida, né? Tudo que não aumenta a nossa potência de agir pode ser chamado de alegria. Tudo que diminui a nossa potência de agir deve ser chamado de tristeza. Tudo bem? Então, a gente pode pensar de que maneira essa potencialidade de agir no mundo nos causa alegria e um sentimento de bem-estar que possa ser justificado ou qualificado como um momento de, né, uma circunstância, uma, uma motivação por onde se possa ser feliz. A gente sabe um estudioso do Spinoza, que é o Deleuze, tudo bem? O Deleuze, ele vai dizer o seguinte, analisando a filosofia do Spinoza. O Gilles Deleuze diz: mesmo os afetos baseados na alegria, que se definem pelo aumento da potência de agir, são paixões. A alegria é ainda uma paixão, enquanto a potência de agir do homem não cresceu a ponto de que ele se conceba que adequadamente a si mesmo e às suas próprias ações. Então a gente pode pensar isso, a alegria, uma alegria ativa, diz-nos o Spinoza. O que quer dizer uma alegria ativa? O Spinoza tem um nome em latim que é a beatitude. A palavra beatitude, que é uma forma latina de se falar eudaimonia do grego, ou seja, felicidade, é esse sentido de uma alegria permanente, né? Que extrapola a própria duração. Tudo bem? Uma beatitude é um estado de plenitude, né? Então, não implicam mais transições nem passagens, exprimem-se todas umas às outras segundo um modo de, de eternidade. Tudo bem? Então, para o Spinoza, a beatitude é o estado em que a felicidade não depende mais nem de objetos externos, nem dos encontros, fortuitos ou não, que fazemos pela vida fora, né?
Então, só é possível atingir esse estado de beatitude, né, esse estado de plenitude, de perfeição interior, a partir do aumento daquilo que ele chama de conatos. O que é o conatos? É uma força vital que salienta a nossa perseveração, né, de persistirmos na existência. Então, se tivermos essa motivação de vida, essa força vital, aquilo que aumenta a nossa potência no campo das afecções, no campo das relações, esse aumento, essa alegria, quando alcançamos um sentido mais, né, autêntico, essa força de existir é alimentada exatamente pela alegria, né? E ninguém pode desejar ser feliz, agir e viver bem, sem ao mesmo tempo desejar ser, agir e viver existindo em ato, existindo em ato. Então, quando sentimos essas motivações intrínsecas de uma existência que se nobilita, em que temos o combustível de buscar cada vez mais sentidos nobilitantes para que a nossa própria existência adquira novas cores, novos significados, novos sentidos, né? Estamos como que viabilizando uma motivação ímpar para que não nos percamos nos labirintos das ilusões fugidias, transitórias e usurpadoras da nossa própria autonomia. Tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Eu estou falando demais. Tem sentido isso que estamos tratando? Eu estou fazendo um panorama primeiro. Qualquer coisa vocês gritem aí, fiquem à vontade para abrir o microfone e me corrigir, por favor. Eu falo muita besteira, mas é isso. É por conta e risco de vocês. Ninguém mandou vocês, né, se colocarem tão generosos. Mas, de qualquer modo, é isso, né? Essa força de existir, que é alimentada pela alegria, né? Que faz com que desejemos ser, com que desejemos agir, com que desejemos viver, é o conatus, né? Essa maneira ímpar de perseveração na existência, que nos nobilita enquanto seres humanos, desejosos de afirmação das nossas potencialidades de agir. Tudo bem? O Nietzsche vai dizer também alguma coisa semelhante, né? O Nietzsche vai beber em algum sentido nas fontes do Spinoza, né? Ele vai considerar a alegria como viver algo independente das circunstâncias externas, né? A alegria de estar plenamente vivo, né? Experimentando todo o ser que afirma a vida, mas é uma afirmação de vida incondicional, uma afirmação de vida incondicionalmente, tudo bem, não? Então, ele vai tentar desenvolver isso, né? A alegria como a própria potência, né? A feliz é aquele que tem potência para a ação, e infeliz é aquele que é determinado pelas circunstâncias externas, pelas condições exteriores a si. Então, o feliz é aquele que retira de si a potência de agir, né? E o infeliz é aquele que é alvo de forças exteriores a ele, né, o engessando, o cooptando, o congelando, né, ou manipulando de algum modo. Então, são esses os vários sentidos que a gente pode, aos poucos, ir apreciando a respeito do que seja, né? Olha como a coisa vai mudando, né? Os filósofos vão dando tratamentos os mais diversos. Eu gosto também de um livro de 1819 chamado O Mundo como Vontade e Representação, do Schopenhauer. O Schopenhauer escreveu um livrinho. Cadê? O livrinho do Schopenhauer. Está aqui, ó. O Schopenhauer escreveu esse livrinho aqui, ó. O Mundo como Vontade e como Representação. Para o Schopenhauer, o que acontece? A felicidade não passa de uma breve pausa na dor da existência. Segundo Schopenhauer, o que é a felicidade? Para ele, a felicidade é uma breve pausa na dor da existência. Percebe que ele é pessimista, tudo bem, gente? Só percebendo o grau de pessimismo do Schopenhauer. Então, se é uma pausa na dor da existência,
Ele acredita que os prazeres e os desejos só aumentam a infelicidade. Os prazeres e os desejos só aumentam a infelicidade. Na medida que geram o quê? Geram frustrações. Por que geram frustrações? Porque quando estamos na pauta de atendimento dos prazeres e desejos, e isso acaba redundando em frustrações, porque nós nunca vamos esgotar o campo né, dos nossos desejos e dos nossos prazeres, nós nos tornamos escravos deles. Tudo bem, gente? Está entendendo qual é a ideia do Schopenhauer? Então, se os prazeres e os desejos aumentam a infelicidade, eles geram frustrações, e ao gerar frustrações, estamos o tempo inteiro buscando amenizar a frustração. Ao buscarmos amenizar a frustração, nós nos tornamos escravos desses mesmos desejos, desses mesmos prazeres. Então, ele vai buscar, nesse sentido, uma pauta que está lá no Platão. O Platão nos fala isso, né, a respeito do desejo. O que é desejo? Desejo é carência. A gente aprende com Platão, né? Eros. O que é o Eros? É apetecer algo que lhe falta. Tudo bem? Não. Desejo é isso. Você só sente desejo de uma coisa na ausência dessa coisa. Quando você tem acesso à coisa, o desejo cessa. Ó, eu tô com desejo de tomar água. Não tenho água aqui comigo, ó. Não tenho, infelizmente, esqueci. O desejo vai produzir em mim uma carência, que é sede. Tudo bem? Aí alguém vem e me traz uma garrafinha d'água, eu sorvo o líquido. Quando eu sorvo o líquido, a carência, a falta, desaparece. Tá claro ou não? Então, o desejo, desde o Platão, e o Schopenhauer retoma isso, representa o quê? Carências contínuas. Carências, né? Então, ele vai propor isso, né? Ele vai propor exatamente isso. O desejo como fruto da carência. Logo, quando o desejo é satisfeito, o indivíduo se vê o quê? Ele se vê na necessidade da busca de uma nova satisfação, de um outro desejo. Bem, somos seres desejantes. Quando temos o atendimento de um desejo, outro vem imediatamente em substituição. Então, esse sentido de seres o tempo inteiro desejantes, desejos que nunca se esgotam, né? Nós estamos o tempo inteiro apetecendo, como seres de volição contínua, tá claro? E, portanto, máquinas de frustração. O campo dos desejos são máquinas de frustração. Claro, vocês estão vendo que o Schopenhauer é um pessimista, tudo bem? É um pessimista. Agora, essa visão do Schopenhauer, não obstante pessimista, né, ele vai dizer qual é a única saída. A única saída é a supressão da vontade. Né? É a supressão da vontade. O que quer dizer supressão da vontade? É quando alcançamos a condição do cessar dos desejos e do domínio dessa própria vontade. Aí ele vai estranhamente recorrer a um certo budismo. Você sabe que no budismo o modo de você eliminar o sofrimento e, portanto, a infelicidade é você criar uma condição de esvaziamento de desejos. Quando você se esvazia de conteúdos desejantes, você não está mais exposto à fragilidade, tudo bem? Das suas volições. E, portanto, você cria como que um antídoto para as suas próprias frustrações. Só que, como no pessimismo dele, ele é claro, ele fala, como é que é possível isso? É possível? Ele fala, é. Só que isso é próprio de poucos. Menos de 1% dos seres humanos alcançaram essa experiência. Você produz um estado de niilismo, de nulidade tal, em que você não consegue mais se mobilizar na direção da exterioridade que o coopta. Tudo bem, gente? Então, esse estado de plenitude interior é um modo de você se manter o mais possível absorto do mundo da experiência dos desejos, dessas vontades irracionais. Tudo bem? Mas isso é coisa de poucos. Por isso que o mundo é um vale de lágrimas. Por isso que o mundo é um lugar de amarguras. Jesus dizia, né? Nesse mundo somente tereis
aflições. Então tem muito sentido disso, né? Esse mundo aqui não é fácil. Ele nos traz um monte de armadilhas. E enquanto sujeitos desejantes, criamos uma luta infrene por sorver a água do mar. Tudo bem, não? Quanto mais bebemos dela, mais sede temos. Isso não se esgota. Gostou? Eu tô de profundes hoje, hein? Eu tô tirando umas coisas aqui que eu nem imaginava aqui. É? Gostaram dessa hein? Que coisa bonita. Até me assustei comigo mesmo agora. Mas tudo bem ou não? Essa ideia de beber a água do mar, você nunca satisfaz a sede. Então ele vai propor isso, né? A gente está vivendo no mundo também muito disso, né? Então essa ideia do pessimismo do Schopenhauer, né? Que vai dizer que nós somos prisioneiros dos prazeres fugazes. Nós estamos como que cooptados, estamos como que agrilhoados, né? Estamos prisioneiros desses prazeres fugazes. E o desejo desenfreado é uma experiência que ele chama de nefasta. Esse desejo desenfreado é uma experiência nefasta que torna a experiência humana bastante problemática. Tudo bem? A gente sabe que talvez essa ideia do Schopenhauer tenha sentido hoje para nós outros. Tenha sentido. Numa ética e numa estética capitalista, né, por meio da publicidade, o que se tem, o que nós temos é a criação de mecanismos contínuos, subreptícios, que geram continuamente o que em nós outros? Novos desejos. Novos desejos. E o problema é que esses novos desejos eles foram construídos fora de nós. Então, é a noção de novas e falsas necessidades que estão sendo dadas o tempo inteiro na pauta da existência do mundo moderno. Na ética e na ótica do capitalismo, a ideia é a produção do consumidor. Então, como é que eu vendo alguma coisa? Eu tenho que produzir em você uma frustração miserável, para que num sentimento negativo de frustração miserável, você se veja impelido a comprar. Não é assim que, quando você assiste a propaganda, né, daquilo que é muito legal, né, que todo mundo curte, que vê até um objeto de status, você vê todo mundo, né, as pessoas desejando aquilo, e você passa a se sentir miserável por não ter aquilo. Tá certo ou não? E essa situação de um ser miserável, né, ou seja, são novas e falsas necessidades que vão embutindo na gente o tempo inteiro, e isso vai criando uma máquina de frustração, né? Estamos como que afundados nessa máquina de frustração contínua. E é exatamente por causa disso, na construção de novos desejos engendrados por uma máquina de marketing, de publicidade, as pessoas vão se tornando escravas dos bens materiais e dos status, que estão validados por esses mesmos bens. Tudo bem, gente? Então, a felicidade ela vira um sinônimo de ter a posse de coisas que nos tragam um prestígio, uma satisfação fugidia, provisória, de uma interioridade fissurada de frustrações. Tá certo ou não? Então, a felicidade é posta no mundo moderno como uma condição que está dada fora do próprio sujeito. Ou seja, estamos como que sequestrados pela exterioridade do mundo moderno. Então, o sentido da felicidade hoje, a mais circular, a mais, né, evidente, é atrelar a noção de felicidade a uma lógica de satisfação de coisas exteriores. Tudo bem? A satisfação de coisas exteriores. Essa é a ideia de felicidade mais marcante, ou vigente, ou presente. Tudo bem? Então, essa ideia é muito perturbadora do ponto de vista moderno, né? Do ponto de vista moderno. Mas vamos chegar a isso. Vamos tratar vamos tratar um pouco dos filósofos, o Epicuro, vamos falar do Sêneca primeiro, para pensar de que maneira eles pensaram isso,
E aí depois eu posso voltar para o mundo moderno, a gente tem mais coisas para falar a respeito. Mas até aqui tudo bem, senhoras e senhores? Eu estou chateando muito vocês? Tem sentido isso? Hein? Leida, tem sentido? Então tá. Então bora lá, vamos pensar o Epicuro, vamos pensar o Sêneca, vamos pegar esses filósofos mais antigos e tentar entender o que eles estão propondo como felicidade, né? Temos o Epicuro, e o Epicuro dizia o quê? Que é preciso cuidar das coisas que trazem felicidade. É preciso cuidar das coisas que trazem felicidade. E de que maneira nos mobilizamos para alcançar essa tal felicidade, tudo bem? E nesse sentido, o Epicuro convidava lá no seu jardim os seus discípulos a praticar e cultivar os seus ensinamentos, né? Para que o sujeito pudesse construir ou exequibilizar a base mesma de uma vida feliz. Qual é essa base? Para o Epicuro, a questão fundamental é saber distinguir. Saber distinguir o quê, Carlos? Segundo Epicuro, nós precisamos saber distinguir com a máxima clareza entre as necessidades verdadeiras distintas das necessidades falsas. Tudo bem, não? Precisamos fazer a distinção entre necessidades verdadeiras, reconhecendo-as. Precisamos fazer a distinção das necessidades falsas, também reconhecendo-as. Tem um texto do Epicuro chamado Carta sobre a Felicidade. Carta sobre a Felicidade, em que ele diz assim, aspas, dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Tudo bem? Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Então, qual é a finalidade da vida feliz? Saber distinguir o verdadeiro do falso no plano das necessidades, tudo bem, gente? E pensar a manutenção da saúde corporal, né? Nos liberando das dores, porque com dor e com sofrimento ninguém é feliz, vamos combinar. Tá claro, gente? Hein? Então, cuidar o máximo possível na direção da saúde corpórea, quanto igualmente estar muito atento para a serenidade do espírito, diz ele. A serenidade do espírito. Então, é um modo de vida que o Epicuro proclama que é a sua via ou a condição para que se venha aplacar a dor e aplacar o medo, tanto a dor quanto o medo inerentes à condição humana. Tudo bem? Então, são modos. Qual é a maneira de se aplacar a dor e o medo? Cultivar a serenidade do espírito, cultivar, né, a saúde do corpo. E ele considera ainda, uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca. E o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procura outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Agora, perceba, o Epicuro está dizendo que quando eu cultivo a saúde do corpo, quando eu cultivo a serenidade da alma, ele vai usar o nome. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Tudo bem, gente? E aí que houve a deturpação do Epicuro. Porque acabaram por tomar o Epicuro como um filósofo da ética dos prazeres. E muita gente tomou essa ideia, né, naquela noção de viver a vida no seu máximo, sorver da taça do prazer até a última gota. Lembram disso? Hein, gente?
Muitos falavam isso. Carpe diem, não é isso não? Aquele lema da bucólica do Horácio, Carpe diem, aproveite a vida ao máximo, até o esgotamento. Então, muita gente pensa que a palavra prazer que o Epicuro utiliza, tanto para a saúde do corpo como para a serenidade da alma, como modo de se alcançar a condição de felicidade, acabaram adensando o sentido da palavra prazer de uma maneira injusta para o Epicuro. Então, acabaram aplicando nele um sentido denso de hedonismo puro e desenfreado. Coisa que não é verdade, gente. Isso aqui é um equívoco quando a gente fala do Epicuro. O Epicuro nunca deixa de lado a noção de um equilíbrio na vivência desses prazeres. É claro, ele tem uma noção, inclusive aristotélica, do que seja isso. Então, isso acabou sendo, né, uma tradução de uma busca insensata de prazeres, de um prazer qualquer, indiscriminado, coisa que não está posta na sua filosofia. Tá? Então, acabaram lendo mal o Epicuro. Né? Então, ela acabou sendo uma filosofia taxada, eu acho que com muita injustiça, de hedonista, sendo que, se você for ler o texto do Epicuro, né, na Carta sobre a Felicidade, lá ele diz agora, ó, embora o prazer seja o nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Tá vendo, ó, como é injusto chamá-lo de hedonista? Nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos ou mais das vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério de benefícios e danos. Há ocasiões que utilizamos um bem como se fosse um mal, e ao contrário, um mal como se fosse um bem. Nesse sentido, ele quer propor para a gente uma seletividade, um critério mesmo na distinção do que sejam os prazeres, tudo bem? Ele diz assim: quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes. Perceba? Ele está propondo excesso. Aliás, ele está propondo evitar-se os excessos. Tá claro? O que é temperar, temperança? É uma palavra bonita, né, Miriam? O que é temperança? É uma palavra muito bonita, eu acho. É uma palavra bonita, bem usada por Aristóteles também. Também, muito bem, exatamente. Né? A ética prudencial do Aristóteles trabalha muito com essa noção da temperança. O que quer dizer a temperança? É você ajustar o equilíbrio. Quando você liga o chuveiro e a água vem muito quente, né? Você pega a parte, né, dos dois registros, um frio e o quente, você liga o quente, vem aquela água pelando, não vem? Aí o que você vai fazer? Você vai temperar, você vai ligar o registro frio para que o quente se ajuste com o frio e a água fique tépida. Tudo bem, gente? Isso chamamos de temperatura. Temperança, palavra cognata de temperatura. Palavra cognata de tempero. Certo ou não? Você faz o arroz está faltando sal. Aí você vai lá e joga um pouquinho de sal. Se você jogar muito, você estraga o arroz. Você vai ter que jogar numa justa medida para que o arroz seja desejável. Tudo bem, não? Se você joga muito açúcar no café, fica insuportável tomar o café com excesso. A falta de açúcar talvez não seja agradável, o excesso de açúcar também não seja agradável. Tudo bem, gente? A falta de sal no arroz não é agradável, o excesso de sal no arroz também. Então você tem que achar um tempero. O que é um tempero? Uma justa medida. Tá claro? E é isso que o Epicuro nos fala sobre os prazeres. Ele vai dizer: quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes, ou aos que consistem no gozo dos sentidos. Percebe que ele está condenando o excesso? Então, chamar o Epicuro de um filósofo hedonista no sentido pior do termo é um equívoco. Tá? Agora ele diz, né?
Não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou o interpretam erroneamente, mas ao prazer, que é a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. O que é o prazer? Um corpo saudável Uma mente você- saudável. e uma mente saudável. Uma mente. Corpo insano Isso. é interessante. Isso, é exatamente isso. Então, você vai ter que cuidar do corpo, precisa cuidar do corpo, porque doença é sofrimento. Então, você tem que cultivar as potencialidades corpóreas, tá certo? Comer moderadamente. Se você comer em excesso, você passa mal. Se você beber em excesso, você passa mal. Então, tudo com moderação, para que você tenha uma manutenção corpórea desejável, mas, ao mesmo tempo, o cultivo da serenidade da alma, para que através do cultivo da serenidade da alma também você possa fruir do prazer. Então isso é muito importante. O Epicuro, ele é um antídoto para esses excessos. Ele é um filósofo do prazer com temperança, com equilíbrio, e não o modo como ele foi apropriado depois, desvirtuando completamente o que ele estava propondo. Então, ele vai dizer isso. Aqueles que menos dependem da abundância são aqueles que melhor desfrutam dos prazeres das coisas. Aqueles que não necessitam muito para viver são bem mais felizes, porque não se escravizam. O problema não é a coisa. Não é, é muito plausível que tenhamos acesso às coisas, aos prazeres das coisas. O problema é quando nós nos escravizamos essas mesmas coisas. Então, nem sempre aquele que tem abundância, ele é necessariamente feliz. Porque na abundância ele pode estar exatamente escravizado a elas. Tá claro? Não. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, não é uma ética de miséria. A carência também é perturbadora. Ele não está propondo uma ética de miséria. Tudo bem? Nem tanto Quer dizer, excesso, nem tanto a falta, né? o excesso faz mal, A a falta falta também. também te faz mal. Falta Tem que também. saber dosar. Olha uma ética mesmo de felicidade. Tá claro ou não? Tudo bem? Eu brinco isso com os meus alunos, eu falo isso para eles. Falo, 1 bilhão de dólares é muito para mim, eu não preciso de 1 bilhão de dólares. Tudo bem? Mas US$ 0 também me faz mal. 1 bilhão é muito, mas US$ 0 também me faz mal. Tudo bem, gente? Então é o caminho do meio. Então, entre o 0 e 1 bilhão, 500 milhões para mim tá ótimo. Tudo bem? Nem 0, nem 1 bilhão. Caminho do Bem, meio. concordo. Desvirtuando o pensamento do filósofo, as minhas bobagens. Mas tudo bem até aqui, não? Tudo bem? Entenderam a base? Então é muito importante. Ele vai dizer, inclusive, isso. Ele vai dizer: os alimentos mais simples podem nos proporcionar tanto prazer quanto as mais requintadas iguarias, desde que nos livremos da dor pela falta. Tá claro, não? Então é muito bonito tudo isso que ele está propondo, né? Agora ele vai dizer também que tudo que é natural é fácil de se conseguir, difícil é tudo que é inútil. Então, às vezes, nós criamos uma vida de coisas, de apegos efêmeros, de coisas frágeis, tudo bem? Não? Então, essa filosofia epicurista nos dá o antídoto para que não nos iludamos com aquilo que é, em verdade, é acessório e não essencial. Tudo bem? Então, ele está propondo uma economia dos afetos, uma temperança mesma da nossa maneira de nos conduzirmos na existência. Agora, tivemos um filósofo romano chamado Sêneca. O Sêneca também se ocupou, claro, do tema da felicidade. E é óbvio, ele pensa a felicidade como uma construção de humanos, é claro? E por sendo uma construção de humanos, diferente dos animais, por que a felicidade é própria dos humanos? Porque a felicidade é fruto da razão. É fruto de uma consciência que é a retidão de nos conduzirmos racionalmente. Tudo bem?
e a maneira como nós nos relacionamos com o universo. Se alcançarmos a harmonia com o universo pela razão e pela retidão, essa correta maneira de viver nos produzirá uma coisa chamada imperturbabilidade da alma. Olha que bonito, é a famosa ataraxia. Ataraxia, imperturbabilidade da alma. Então, essa forma de se viver correta, racionalmente, em harmonia com o todo, com o universo, né, vai nos ensejar uma vida de moderação e simplicidade e, portanto, um modo ético de viver. Tá claro, não? Então, é semelhante ao que o Epicuro também havia dito, o Sêneca vai defender essa moderação, essa simplicidade, como um modo ético de viver. E olha que ele era de família rica, hein? Ele era um romano, filho de um orador muito famoso, muito desenvolto. Então, ele tinha tudo do bom e do melhor, né? O pai dele era muito rico. E mesmo sendo uma pessoa de posses, ele procurava cultivar uma vida modesta. Tudo bem? Ele não se deixava iludir pelas fantasias do poder. Tá claro, não? Então ele vai dizer que a vontade, a cobiça e o medo devem ser superados. Os bens, claro, podem ser adquiridos, desde que não nos tornemos dependentes deles. Os bens podem ser adquiridos, desde que não nos escravizemos a ele. Então, ele vai trazer questões centrais da ética, né? A relação do prazer com a virtude e com a felicidade. Qual é essa relação? Então, essa vida feliz tem que ser pautada pelo exercício de uma razão, de uma retidão, né? Como um modo de vida moderado e consciente. Por isso que ele está dizendo, como é um uso de razão, a gente precisa saber, pela razão, distinguir essas coisas todas, a felicidade tem que estar afastada daquilo que lhe é oferecida pelo senso comum. Porque a massa, diz ele, não faz uso da razão. Segue a vida de um modo autômato e conformista. Então ele vai falar, nós precisamos cultivar a razão para que alcancemos essa desejável experiência de felicidade. Então ele vai falar, para ser feliz, é trilhar o próprio caminho afastado do senso comum. Trilhar o próprio caminho afastado da multidão. O que quer dizer isso? Não seguir caminhos determinados por outros. Olha a autonomia aí, gente. Não seguir caminhos determinados por outros. Nesse sentido, né, a felicidade para o Sêneca, né, na sua filosofia estoica, é viver segundo a razão, segundo o Logos. E quando é que você vive segundo a razão, segundo o Logos? É quando você está vivendo em harmonia com a natureza. Por que é importante viver em harmonia com a natureza? Porque nós somos partes da natureza. O ser humano faz parte da física. Então, se estamos em ajuste com a natureza, estamos em ajuste conosco mesmo. Tudo bem, gente? Viver conforme a natureza é um princípio básico da filosofia do Sêneca, porque o ser humano é o quê? É uma natureza, só que é uma natureza racional. Tudo bem? Então, ser virtuoso, segundo o Sêneca, é viver de acordo com a razão. Então, ele vai dizer, existe uma ordenação entre todas as coisas, então existe uma ordem cósmica da natureza, e logo eu, pela razão, consigo me ajustar, adequar o meu modo de ser, viver de acordo, ou seja, viver de modo racional, né, com a razão que está contida em a natureza. Tá claro, não? Então, seguir a ordem que existe na natureza é se guiar pela razão, né, que faz parte dessa mesma natureza. E não se permitir guiar pelos impulsos e pelos desejos infrenes por onde a razão se ausenta. Tudo bem, não? Então é muito bonito isso. Então essa vida virtuosa é o que ele chama de o sumo bem. Viver de acordo com a natureza.
viver de acordo com a natureza e viver de acordo com o essencial, com o necessário, longe dos prazeres frívolos, tudo bem? Porquanto esses colocam sob ameaça o nosso equilíbrio e a nossa paz. Tudo bem? E o mal, no caso para ele, consiste no quê? Em não ser fiel a si mesmo, não ser fiel a esse modo de vida, tá claro ou não? Então, ele está propondo que a felicidade é exatamente o fruto, né, de uma serenidade em que estejamos como que precavidos em relação às excitações falseadas do mundo, porquanto elas tendem a nos causar distúrbios que nos tiram o foco da existência no sentido mais legítimo, no seu sentido mais autêntico. Bonito isso ou não? O que vocês acham do Sêneca? É muito bonito. Eu acho que todos os filósofos estão totalmente interligados, né? Não é bonito? Eu também acho Sim, muito legal, é muito muito bonito. bacana. É incrível como eles se cruzam muito bem. Agora, de que maneira esse cultivo de uma felicidade, segundo esse viés filosófico vindo das tradições, né, desde os gregos mais antigos, o Platão, Aristóteles, passamos pelo Epicuro, pelo Sêneca, de que maneira isso hoje se vê como que perturbadoramente comprometido? Como é que isso se vê comprometido no nosso tempo? Enquanto sujeitos modernos, né, enquanto sujeitos numa experiência pós-Revolução Francesa, tá claro não? Enquanto sujeitos pós-Revolução Industrial, pós-iluministas, né, de que maneira esses reflexos históricos, esses reflexos de pensamento, vão desaguar num século XX e, por extensão, no século XXI, do qual somos partícipes, de que maneira isso nos chega até o momento presente, num modo totalmente enviesado, eu acho, né? Fiquem à vontade para discordar, por favor. Isso Porque não, se isso Fale. não se inicia lá com, quer dizer, não é com a indústria cultural, com Adorno, quando A ele gente vai pode trazer chegar a pensar, por exemplo, a Dialética do Esclarecimento, que é um esclarecimento. Tá? texto de 1937, do Adorno e do Horkheimer, em que ele vai propor uma razão instrumental. E uma razão instrumental está como que atravessada por uma ética e uma ótica capitalista Sim. que tende a usar a razão a benefício da potencialização de uma lógica de consumo infrene, desenfreado, bestializado mesmo. Tudo bem, não? E isso foi proposto como um ideal de felicidade, que é a vivência de o sujeito tentar, o mais das vezes, subrepticiamente, locupletar-se da exterioridade que o cerca. Então, deixamos de ser cidadãos, naquele sentido grego do termo, e agora somos tratados tão somente como consumidores. Bem? Então, o que vai acontecer? Aquela noção de vida justa que nós vimos nos gregos, e em algum sentido vimos também no Epicuro, quanto no histórico, quanto como Sêneca, essa noção de vida justa, proposta por essa tradição de que eu há pouco tratei com vocês, ela se vê na condição oposta ao que se vive hoje. Porque lembra, a ideia de uma vida justa é o sujeito que está se relacionando bem consigo mesmo, quanto se relacionando bem com a exterioridade que o cerca. Ou, nas palavras de um Sêneca, estar em harmonia com os ditames da natureza. Certo ou não? Então, essa condição natural de vida justa, a felicidade é o oposto da alienação do indivíduo. Porque no momento moderno, a alienação que está posta ameaça o indivíduo na sua relação consigo próprio, quanto na relação com o mundo que o cerca. O que é alienar-se? A palavra é muito sintomática. O que é alienar-se? Alienar vem de alius, do latim. Alien é o quê? Um ET?
um diferente, um outro, né? A palavra alien vem daí. Alheio, né? Também vem daí, são palavras cognatas. O que é o alios? É o outro. Então, o alienado é aquele sujeito que não mais consegue conduzir racionalmente ou conduzir-se racionalmente na existência, e ele passa a ser conduzido por outros que o manipulam. O alienado é isso. Bem, é aquele que não mais consegue conduzir-se racionalmente, ou seja, que não tem consciência da sua condução no mundo, e ele acaba, sem saber, atendendo a apelos e ditames de interesses outros fora dele que agem sobre ele. Então ele vira um títere, ele vira um sujeito manipulável nas mãos de interesses alheios, e, no geral, interesses avessos ao dele, sem que ele saiba disso. Ele ignora isso, né? Ele ignora. Ele Ele ignora ignora. isso. Não sabe É. nem que ignora. É porque ele é alvo de uma coisa chamada ideologia. Sim. A ideologia não está no que é dito, mas naquilo que é não dito, no que é escondido da gente. A ideologia, ela opera por lacunas, ela produz lacunas intencionais. Tudo bem? Então, nós acabamos seguindo outros ou interesses outros sem saber que aquilo nos afeta perturbadoramente. Percebe isso ou não? Então, essa é a toada do mundo moderno. No mundo moderno, estamos nos movimentando na direção de desejos, de construtos, né, que estão o tempo inteiro nos sequestrando a consciência e o nosso modo de ser. Então, isso é muito interessante, né? Então, o que nós vamos pensar hoje? A felicidade hoje, o que é a felicidade hoje? A felicidade hoje é uma mercadoria. Todo mundo aqui já parou, por exemplo, em livrarias e aeroporto, apesar que isso é qualquer livraria de shopping também, né? Temos sempre aquela área de livros de autoajuda. Todo mundo já, né? Em aeroporto tem um monte. 5 maneiras de ficar rico, 5 maneiras de fazer aquilo, 10 passos de não sei o quê. Livro de coach e autoajuda. A gente está na época do coach e da autoajuda. E qual é a ideia? Turma, autoajuda é um termo bastante contraditório. Autoajuda significa você buscar ajuda onde? Em si mesmo. Auto quer dizer em si mesmo. Se você está precisando de alguém num livro para te indicar alguma coisa, você concorda que não é uma autoajuda, é uma heteroajuda? Né? Esses livros que estão aí nas prateleiras, eles não são livros de autoajuda, eles são livros de heteroajuda, que está buscando a ajuda de outrem. Concordam comigo ou não? Eu estou muito equivocado. Não sei, fiquem à vontade para discordar. A não ser que a autoajuda seja um modo de o sujeito escrever um livro e ficar rico, e ele está ajudando a si mesmo. Então, o autor do livro, para ele, é um livro de autoajuda, porque ajuda o autor a enriquecer. Tudo bem, gente? Para ele é autoajuda, porque ele vai escrever o livro, a gente vai ficar consumindo aquelas porcarias, não é? E ele vai ficar cada vez mais rico e a gente vai continuar com os mesmos dilemas. Está bem colocado. Hã? Está bem colocado. Tem sentido isso ou não? Eu não sei, às vezes eu falo muita besteira. Mas eu acho que autoajuda é só para quem escreve. É o sujeito que, né? Augusto Cury, o cara está muito rico, né? Então, para ele é uma autoajuda bastante interessante. E assim vai, né? Tudo bem até aí? Entenderam a ideia? Então, a gente está vivenciando uma experiência de que felicidade é sempre uma mercadoria. Então, esses livros de autoajuda, que são, no geral, o quê? Receitas fáceis, 5 passos, 7 passos. Tem sempre uma mística dos números, já notaram? Hein? Tem uma mística, a gente é místico também, né? A gente gosta de consumir essas coisas. Então, receitas fáceis para você alcançar o sucesso, a prosperidade, a vida feliz. A gente adora isso. Por isso que é muito complicado, Miriam, um instituto como o nosso. Sim. Porque aqui a gente vai exatamente mostrar que não vai funcionar isso, não é? Sim. No geral, a gente quer buscar filosofia pensando que alguém vai nos oferecer caminhos fáceis.
E aí vem um Carlos e fala assim, olha, gente, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Cada um vai ter que fazer por si. Vai ter que refletir racionalmente e dar conta do protagonismo da sua própria existência. Não coloque em alguém, quem quer que seja, o seu horizonte de amadurecimento, de consciência e de felicidade. É você que vai ter que fazer isso. Então, é um discurso indigesto. Não sei se vocês concordam. Tem muita gente que fala, não quero. Então, eu pensando que eu estou entrando aqui no núcleo de filosofia, no núcleo espírita de filosofia, pensando que alguém aqui tem regras muito fáceis para que eu possa ser feliz, e aí exatamente o cara está dizendo o contrário, que ele não tem nada para oferecer. Eu vou ali comprar um livrinho mais fácil, não é? Em que alguém se muna da pretensão de querer dar pílulas de alma. Só que no geral, são anestésicos de consciência. São anestésicos de alma. Tá claro, não? Então, é essa ideia de uma felicidade que você compra no mercado. Você compra numa livraria. A gente acredita que a felicidade virou mercadoria nesse sentido. E tudo estimulado por uma publicidade, né? Que nos leva a esse consumo das mercadorias com o pressuposto ou com a promessa falsa de uma felicidade completa, né? Então a gente vira o quê? A gente vira joguete de buscar a felicidade a partir desses modelos de exterioridade o tempo inteiro insinuantes, né? Então, o que é a felicidade? É o carro novo, é a casa na praia, é a viagem dos sonhos, é a roupa da última moda, é aquele equipamento eletrônico de última geração. A gente está o tempo inteiro, né, se municiando, se investindo nessa ética de consumo desenfreado. Tá claro, não? Só que é exatamente um modelo que nos sequestra, porque o objetivo dessa máquina de merchandising, essa máquina de publicidade, essa lógica do marketing extremo, é incutir a ideia de que quanto mais consumimos, mais felizes somos. É essa a ideia que está embutida. Então, a felicidade que está sendo proposta é uma felicidade que se esgota o tempo todo. Você compra uma coisa, né? Comprei um iPhone 13 Pro Max. Eu não tenho esse iPhone 13, eu não tenho um iPhone 13 Pro Max. O meu é Motorola. Aqui é um Motorola. Tudo bem? Mas também é a mesma coisa. Mas aí assim que eu comprei o iPhone 13 Pro Max, parece sacanagem. No mês seguinte eles lançam o 14. Aí eu já olho pro meu 13 com desdém, com uma raiva. Essa porcaria já não está funcionando direito, eu preciso comprar um outro. Percebe ou não? Então, essa ideia de um consumo com prazo de validade e algo muito rápido, de um perecimento bastante contínuo, tudo bem? Então, é uma felicidade que se esgota, né? E que nos deixa o tempo inteiro numa circunstância de falta, tudo bem? Então, é uma indústria que nos alimenta o tempo inteiro as falsas necessidades, e nesse sentido, alguns propõem que esse modo de vida é um modo de nos lançar num abismo de negação de vida, que alguns chamam de niilismo, porque é a produção contínua de frustrações. Uma que, se a gente consegue comprar essas coisas, a gente se sente fugidiamente atendido num certo momento. Tudo bem ou não? Mas isso é para poucos ainda. Aqueles que conseguem ainda atender essa lógica de consumo. Vai ser infeliz? Vai, porque ele também vai estar frustrado o tempo todo, né? Porque as coisas vão se esgotando rapidamente, né? É uma lógica de que as coisas são obsoletas o mais das vezes. Já viram? Tem um documentário chamado Obsolescência Programada. As coisas são feitas para quebrar mesmo, para você precisar comprar mais. Tá claro ou não? E quando você está desvestido dessa lógica de consumo, você está na pobreza e você vira um sujeito ainda mais, né, comprometido, porque você se sente numa exclusão, num desamparo que é perturbador igualmente. Então, de qualquer modo, o que se tem é uma perversidade embutida nessa lógica infrene, validada pela experiência desse mundo, né?
Então, o que nós estamos? Nós estamos como que nos entupindo de coisas, nos entupindo de inutilidades, de coisas efêmeras, de prazeres fúteis, tudo bem? Que busca se alimentar de uma indústria cultural, de uma ética capitalista, em que consumo se transforma numa experiência quase que religiosa. Nós começamos a fazer tributo de fé na direção de acessarmos essas coisas todas. Então, nós criamos uma espécie de Deus consumo. Nós somos os fiéis que cultuam um Deus consumo, que está o tempo inteiro colocado nos fetiches da mercadoria. Claro, não. E é exatamente a falta de moderação pregada pelos antigos gregos. Nós estamos como que afundados nessa lógica perversa, tudo bem? Numa ética que está longe de ser uma vida justa, uma vida feliz, aliás, é uma vida predatória, que está, inclusive, E aí é o para a pessimismo do manutenção. Schopenhauer, né? Isso incide muito nesse pessimismo do Schopenhauer. Por quê? Para a satisfação dessa lógica de consumo, para o funcionamento dessa máquina vertiginosa, nós precisamos o quê? Esgotar os recursos naturais. Tudo bem, não? Então, a gente está acabando com o planeta. A lógica de uma ecologia que está sob ameaça o tempo inteiro. Através de um mundo que perdeu o endereço de si mesmo, porque é uma lógica de um materialismo, é uma lógica materialista escravizante, condicionante, alienante, usurpadora, que faz com que o sujeito perca a dimensão de si enquanto sujeito consciente, enquanto cidadão, e ele é reduzido ao reles papel de consumidor, que é alvo passivo desses enredamentos produzidos pelo marketing, pelo merchandising, porque eles apenas querem de nós outros, não é a criatividade, a arte, etc. Eles querem nos embotar coisas o tempo todo, o mais das vezes. Deu para entender isso ou não? Então, esse sentido de felicidade, ele se transforma numa lógica de satisfação fugidia, com prazos de validade, e que nunca vai ser atendida. Então, é uma indústria de frustração. Tanto para aquele que pode consumir, que é uma pequena parcela de privilegiados, porque ele também vai estar embotado nesse desejo que não se esgota, tudo bem? Que não se satisfaz, quanto aqueles que estão à margem desse privilégio de consumo e, portanto, esses ainda estão numa condição ainda pior. Tudo bem que é 90% da parcela da população do mundo que está fora dessa... Percebe, não? Então, esse mundo é cruel. É um mundo bastante interessante para que a gente pense o caráter da crueldade. Eu indicaria alguns livros. Tem o Lipovetsky, cadê? O Lipovetsky escreveu um livro, que está pela Companhia das Letras, chamado O Império do Efêmero. Gilles Lipovetsky, O Império do Efêmero, que exatamente reflete sobre as sociedades modernas a partir desse condicionamento, dessa escravização do mundo moderno. Nós somos os escravos do mundo moderno. Bem, estamos como que subjugados, o mais das vezes, por esses enleamentos, por esses enredamentos, que faz com que a felicidade seja o quê? Seja um movimento em que o sujeito perdeu o endereço de si mesmo e da consciência de si, ele se aliena, e quando ele se aliena perdendo a consciência de si, ele vira joguete de interesses que agem sobre ele. Tudo bem, não? E ao alienar-se, ao ser alienado,
ao perder a consciência de si, ele enxerga a exterioridade como seu horizonte único e possível. Ao esvaziar o sujeito de interioridade racional, crítica e reflexiva, esse mundo de alienação contínua só lhe dá uma via, que é a via da exterioridade. Então ele vai ter que se ver o tempo inteiro na necessidade de coisas materiais. É aquilo que está fora dele. Tudo bem, não? Isso dá uma frustração brutal para, né, a população empobrecida. Isso dá também uma frustração contínua para aqueles que ainda têm acesso por esse consumo, mas que não se veem satisfeitos. Então, é uma fábrica de sofrimentos. É uma fábrica de miseráveis. Miseráveis de alma, quanto miseráveis de coisas. Então, é muito, muito perturbadora essa mesma experiência. Não é à toa que a escola de Frankfurt, né, um Adorno, um Horkheimer, né, nos fazem pensar sobre esse estado de coisas, né? Um Lipovetsky, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que vai nos refletir, né, vai refletir muito sobre esses aspectos, o quanto que precisamos fazer uso de uma razão para nos percebermos alvo desse mundo totalmente sinuoso e insinuante, que tenta, né, nos sequestrar o mais das vezes, ou o tempo todo. Esse é o modo. Tudo bem, gente? Então, a felicidade que hoje se tem é o quê? Satisfação. É sinônimo de satisfação. Não tem nada a ver com a plenitude interior, não tem nada a ver com uma razão atuante. Aliás, a razão é como que esterilizada no sujeito, e ele se transforma num autômato do consumo. Ele se vê como que anestesiado das suas potencialidades racionais, ele se transforma num autômato de consumo. Só isso. Se você conseguir, se você atender apenas a esse pressuposto exigido pela sociedade moderna, que é ser um consumista, você é bem visto. E isso basta para que você seja apreciado. Ou para que você sinta algum refrigério de compensação de alma. Percebe ou não? Então é esse o modelo que está aí. No Livro dos Espíritos, né, você vai classificar a felicidade pertinente ao planeta Terra. Sim. Eu espero que não seja essa que você esteja falando, espero que seja um pouquinho melhor. Não, o Livro dos Espíritos propõe uma ética da vida justa dos A vida gregos, se você justa, né? pensar. Porque propõe a manutenção corpórea, precisamos ter um cuidado com o Sim. corpo, mas temos de cultivar a serenidade da alma através dos valores que nobilitem a nossa própria consciência. E onde está escrita a lei de Deus? Na consciência? Se a lei de Deus está escrita na consciência, precisamos validar o mundo de dentro para fora, e não de fora para dentro, como tem sido posto num mundo como esse, de uma ética, né, de uma ética capitalista. Então Não é conhece muito a ti mesmo, interessante né? isso. Então é muito importante que se entenda isso. O discurso político que está posto na terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais. Ali tem um discurso muito concentrado de uma ética que supõe um cuidado com o outro, e não um modo de eu sequestrar o outro a benefício dos meus interesses particulares. Os espíritos são muito críticos dessa ética capitalista. Muito crítico. Né? Você vê lá os espíritos respondendo: no mundo em que haja pessoas com fome, esse mundo está totalmente equivocado. No mundo em que uma casta de privilegiados absorve o máximo e os demais ficam no mínimo, esse mundo está totalmente equivocado. Então está tudo lá em O Livro dos Espíritos. Eles fazem uma crítica virulenta a esse respeito, inclusive. Tudo bem, gente? É isso que eu tinha para lhes oferecer por Muito bom, muito agora. obrigada. Eu agradeço. Passeio delicioso pela filosofia, Carlos. Que bom, fico feliz. Muito Espero que gostoso, vocês tenham curtido, muito gostoso. que tenha feito pensar. Essa é a ideia. Pode ser para a gente pensar a felicidade e, ao mesmo tempo, tentar assumir o nosso protagonismo na existência. Fazer uso de razão para que venhamos a distinguir o necessário do desnecessário.
Os espíritos falam distinguir o necessário do supérfluo. Sim. Distinguir o necessário do supérfluo. É isso que os espíritos nos falam. Para que venhamos a fazer isso, a razão é o nosso instrumento. Então a gente pode ser alienado, não. Tem aquele Lilian, filme obrigado. aquele Obrigado filme da eu. Disney, né? Kleber, obrigado. Fale, Miriam. Não, Filme é da só para só que me lembrei agora, aquele filme da Disney, o Mowgli, ele Nossa. fala, é desenho, né? Cartoon. Ele fala, temos que pensar no necessário, porque o extraordinário é demais. Porra. Né? Boa. Ó, Tá o vendo? Gabriel. Fale, Gabriel. Olá, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Então, nossa, é muito interessante, né? Essa é outra conversa que, se fosse para sentar numa mesa e bater papo, a gente vai até meia-noite ou passa, né? Sim. Mas, assim, eu lembrei do Mujica, sabe? Hum, O Mujica, aquele que foi Presidente do presidente lá Uruguai. do Uruguai, tem um Fusquinha, né? Um Ele Fusquinha azul. tem um Fusquinha azul. Ele está totalmente fora do mundo atual hoje, né? E o que ele fala é de uma sabedoria imensa, Sim. né? Ele não está procurando poder, nem imóveis, e ele está preocupado com o planeta, com o ambiente, com Sim. a comida na boca do povo. É muito interessante o que ele fala. Ele está totalmente despojado desse mundo de consumo, né? É uma Eu acho que consciência cidadã que isso, supõe o seu lugar no mundo, mas sem perder o enfoque da consideração das necessidades de um mundo como o nosso. A gente tem exato. que pensar isso. Eu Então, lembrei também, fale. desculpa, eu lembrei também da onda do minimalismo, né? Que é uma prática interessante Sim, e é um começo para essa saída, né? Se bem que o mundo capitalista já pegou o minimalismo e já transformou ele em negócio, sim. né? E para você ser minimalista, você precisa estar na moda. E para estar na moda, você precisa ter esse tipo de apartamento, esse tipo de roupa, esse tipo de viagem. Tem que viajar para o mundo inteiro, parar de acumular. Quer dizer, já tornou mercadoria também o minimalismo. Então, Mas no âmbito da filosofia mesmo dele, é uma ótica bastante interessante, porque vai contra o consumismo atual, né? E o que você está dizendo é importante pelo seguinte: se formos pegar a ética de Jesus, o que quer dizer a ética de Jesus? Ele dizia, né, que o Filho do Homem não tem uma pedra onde encostar a cabeça. Né? Jesus era uma pessoa totalmente despegada do mundo. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele entendia de que os valores de uma vida justa é a vida de que eu preciso alimentar o corpo com o pão, tanto é que ele distribuiu o pão e o peixe, mas eu preciso também jamais perder de vista o alimento do espírito, que é exatamente isso que o espiritismo nos ensina. Precisamos estar atentos às nossas necessidades corpóreas, não podemos ser negligentes ao corpo, né? Mas precisamos igualmente nos mobilizarmos em consciência em relação aos anelos de alma. O que são os anelos de alma? São os anelos da razão, da vida expressa pelas potencialidades do espírito. Se o espírito é o ser inteligente, ou seja, aquele dotado de razão, a nossa vida em espírito só pode ser a vida racional. Tudo bem? O que é espírito? Questão 23. É o princípio inteligente do universo, certo ou não? Se ser espírito é fazer uso do princípio inteligente, o princípio inteligente se expressa via intelecto, via razão. Então, nós não podemos abdicar do exercício racional para a boa condução da nossa própria existência, seja no corpo, seja fora dele. É esse o horizonte que talvez a gente não pode negligenciar. Tudo bem, gente? É isso. Fale, Até, Gabriel. até porque a alienação está totalmente fora desse foco que você falou, né? Sim, Assim, não indo para a discussão política, mas Marx fala da alienação e fala do fetiche da mercadoria, né? sim,
onde o operário está totalmente equivocado da origem, da realidade do trabalho dele, né? Ele Sim, não consegue se enxergar como operário, ele se enxerga como classe média futura, onde num dia eu trabalhando poderei ter um carro do ano, portanto eu vou obedecer todos os ditames do sistema. E o sistema o que quer? Consumo, né? sim. A leitura do século XIX do Marx é uma das mais potentes que a gente pode imaginar do processo capitalista. O Marx tem talvez a leitura mais potente é a dele lá no século XIX. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar de que maneira nós outros, enquanto contemporâneos dessa experiência, estamos criando modos de consciência em relação a tudo isso. Ou apenas reverberando e replicando o já estabelecido, porque muitos de nós na inconsciência simplesmente continua replicando e reverberando sem muita consciência o que se passa nesse entorno. Então é um papel que nos cabe. É um papel que a filosofia nos convida, né? Então é fundamental mesmo estudarmos os frankfurtianos, estudarmos o Lipovetsky, estudarmos o que é dado como experiência de um sujeito moderno, estudarmos os filósofos que estão aí nos oferecendo contribuições de pensamento para que a gente possa nos entender, nos enxergar mesmo nessa mesma experiência. Pessoas, agradeço demais a atenção de vocês, agradeço demais o carinho, a generosidade de vocês. Fico feliz de estarmos aqui de volta e no mês que vem estaremos aí, sempre que possível. E é isso, só agradecer. Gratidão mesmo a todos vocês. Pode E ser? a Obrigado Nós que de temos que coração. agradecer. E o NET Obrigado. agradece também, Carlos. Muito Ah, obrigado. Até a Obrigada. próxima, gente. Tchau. Obrigada. Até a Hasta próxima. la Tchau, boa vista. noite, obrigada. Beijo. Tudo de Obrigado, bom. eu. Obrigada. Muito obrigado. Boa semana para Até, todos. gente. Obrigado. Obrigado.